Olá, esse é o Estação Periferia, seu podcast para a hora do rush. Hoje a gente vai bater uma ideia super pertinente, super atual. E como foi o programa anterior também, que eu tive um co-host, hoje não será diferente. Queria agradecer a esse intelectual, amigo também do Satu. Cara, seja bem-vindo. Obrigado, Augusto. E hoje a troca também será com a Elizabeth, que a gente vai discutir várias questões, mas antes de discutir as questões, queria agradecer a Elizabeth pela participação e pedir logo de cara para se apresentar. Ai, obrigada, Augusto. Obrigado, Anderson, também, pela lembrança de sempre. O Anderson eu já conheço, não, um amigo de longa data. Eu já considero longa data, porque para mim já faz, sei lá, uns 10 anos que eu conheço o Anderson, mas tem ciência que é menos do que isso. O Augusto, eu sempre ouvi falar muito bem do Augusto, então prazer, Tudo Augusto. mentira, tudo Feliz só. pelo convite. Eu sou Elizabeth Arruda, acabei de completar 24 anos. Ainda estou me acostumando a passar essa informação da minha novidade. Tem Eu uma faço hora que você parte. esquece, né? Tem uma hora que. Não, tem uma hora que eu já esqueço sempre, mas enfim. Agora me acostumar com essa novidade vai ser difícil. Então já peço perdão quando eu passar a minha idade errada, mas 24 anos é a minha idade certa. Eu faço parte de um movimento social desde os meus 16 anos, se eu não me engano. Isso na condição de sujeito ativo, né? Porque enquanto sujeito passivo, desde quando eu nasci. Mas faço parte do movimento social por 16 anos, entrei na universidade por conta do movimento social, escolhi o curso de Ciências Sociais por conta do movimento social, e agora tendo a produzir academicamente em movimento social também muito guiada pela universidade. E sou fã da Alcione, eu acho que essa é uma informação importante. Que é uma baita informação, diria até. Ô Beth, antes do Amsa fazer a pergunta, eu queria te fazer uma pergunta. Eu vi na sua descrição lá, na sua formação, que você tem estudos afro-latino-americanos, um curso pela Harvard, né? Você fez, eu acho que é daqui, mas é um curso pela Harvard. Aí eu fiquei com realmente uma questão assim, para mim. Se você buscou esse curso fora do país latino, porque há uma resistência da nossa academia em abordar isso de uma forma mais aprofundada e tal, e o que seria estudos afro-latino-americanos para quem não sabe, não conhece e tal. Então, esse curso ele é dado por um núcleo que tem uma sigla que é a LARE. Então, esse núcleo ele faz parte de Harvard e ele dá essas formações, se eu não me engano, 2 vezes ao ano. Então, tem um momento em que você pode fazer sua inscrição paga e tem um edital para bolsistas. E aí eles estão priorizando militantes, pessoas envolvidas com o movimento social e que também são acadêmicas. Então, para você conseguir a bolsa, você tem que ser essa pessoa e tem que ter indicação da sua organização ou da comunidade da qual você faz parte. Então, eu sou quilombola, eu sou de uma organização X ou Y, essa organização te dá uma carta e aí eles vão avaliar se você entra ou não nesse curso. Esse curso ele é justamente sobre isso, assim, é um curso muito, muito, muito bom, um curso maravilhoso. A ementa do curso é fenomenal, assim, os textos são incríveis, a forma que o curso é conduzido também. E isso é muito falado sobre o apagamento dessa temática no debate nesses países da América Latina, e sobretudo fora também. Então esse curso ele nasce com essa necessidade porque a gente agora tá dando um respiro assim, né, o tema de América Latina na academia. Mas quando a gente fala de essa América Latina a partir da perspectiva negra, isso é algo ainda que está sendo pensado e repensado a todo momento. Então, esse curso ele traz esse balizador muito forte de localizar a pauta negra no centro do debate da América Latina. Não tem como falar da América Latina sem falar sobre a participação não só de pessoas negras, mas de pessoas indígenas também, né? De pessoas racializadas. Então, assim, a participação do Brasil nesse curso, por mais que a maioria dos professores sejam americanos, a maioria dos coordenadores, né, mas são muitos professores de vários países aqui da América Latina, a participação do Brasil, assim, o Brasil é muito reconhecido durante o curso inteiro como um grande país que tem uma grande contribuição enquanto movimento social, sobretudo o Maneiro. movimento negro. Então, assim, a gente lê uns textos da Marielle Franco, a gente lê Abdias, como a gente também lê várias outras intelectuais afro-latino-americanas. É uma ementa toda composta por eles. Cara, então, e aí eu não sei se a corrente
pensamento, de crítica, se eu posso afirmar que é decolonial. Não sei, posso? Não. Como é que é? Também a gente lê alguns autores da corrente decolonial, a gente lê algumas críticas a essa corrente, Aham. mas no geral o intuito do curso ele é abordar esses autores negros que estão pautando esse debate da construção desses países que fazem parte da América Latina. Cara, então, eu converso muito isso com a Amsa também, e, enfim, e eu acho que durante a formação na UF também conversei, troquei essa ideia que, até porque tem professores que recaem a essa crítica, que primeiro é colocar esse debate na caixinha de que é um debate identitário. Logo, não, é menos importante que outros debates, porque esse debate é um debate identitário. E o segundo é que, quando não é essa crítica, é absorvido pelo mercado, né, esse debate, como apenas vendo essas pessoas como uma oportunidade de expandir o mercado deles, né, das lojas, das indústrias e tal. Então tem esses dois caminhos. Assim. Então eu queria saber de você primeiro, né, qual a contribuição desse assunto, desse tema, para as ciências sociais, mas não só, né, enfim, para o pensamento como um todo. Essa é a epistemologia, melhor dizendo, né, pensamento como um todo. E como enfrentar essas críticas relacionadas a esse assunto tão importante. Acho que o primeiro momento é a gente entender que durante todos esses anos, principalmente com o aumento da participação negra na universidade, que ainda não é um aumento ideal, é claro, mas com o aumento da participação negra na universidade, a estrutura social do Brasil ela teve que se readequar a esse ingresso, né? Então, obviamente, se conserva os poderes, se conserva uma base de estrutura hierárquica, onde essas pessoas brancas, né, que têm esse pensamento eurocêntrico, elas querem manter no foco das disciplinas e do conhecimento seus autores preferidos, seus autores convencionais, sobretudo autores brancos, e se cria um subgrupo representativo, que é os intelectuais negros que vão estudar sobre raça. Esse subgrupo de intelectuais negros que vão estudar sobre raça, eles são entendidos como pessoas, né, em primeiro lugar, parciais, então, logo, menos científicas, e por isso não podem fazer parte desse know-how de grandes intelectuais convencionais, e por isso eles só podem falar sobre raça. Então a gente cria uma sensação de que raça é um debate à parte de todos os outros, quando na verdade eu acredito que a barreira que a gente precisa ultrapassar agora na universidade é entender que raça é um debate que atravessa e baliza todos os outros assuntos. Então, se eu tenho um grupo de pesquisa sobre raça, não significa que o meu grupo de pesquisa sobre trabalho não contemple o tema raça, porque pessoas negras e indígenas também trabalham. Não significa que o meu grupo sobre economia não fale sobre raça, porque pessoas têm raça e pessoas negras e indígenas também movimentam a economia. Então, esse é um momento em que a gente vai rompendo um pouco esse debate do pensamento negro e dos intelectuais negros como um subgrupo fazendo uma pseudociência, mas como todo indivíduo tem gênero, todo indivíduo tem raça, e logo, quando a gente está disposto a estudar a sociedade, a gente precisa incluir esses indicadores como parte fundamental das nossas pesquisas, independente do tema. Então, acho que dizer eu estudo raça é algo um pouco redundante, porque é a raça em tudo, então eu preciso, em seguida, quebrar essa barreira, né? E para isso acontecer, eu preciso mexer numa palavra que eu tive aula, o professor Júlio, ele falava, né? Tem uma palavra mágica na pedagogia que é currículo. Para isso eu preciso mexer no currículo e para isso eu vou precisar mexer numa estrutura de poder que é formalizada por esses pensamentos que colocam a gente como não científicos e logo conservam uma estrutura de poder material, que tem a ver com dinheiro, que tem a ver com várias outras questões dentro de uma sociedade capitalista. Amsa, antes de passar a palavra para você, eu queria que você se apresentasse também e vai lá. Beleza, agradecer esse espaço, Augusto, pedindo licença aqui para, enfim, pela primeira vez como co-host. Peço desculpas ao ouvinte, se eu não cumpri esse papel como deveria, mas vamos lá.
Bom, meu nome é Amsa, também sou estudante de Ciências Sociais, e espero terminar esse ano. Até então, ainda estou me acostumando com isso. Eu era estagiário do Ministério Público, mas eu fui recém-efetivado, então sou servidor público e estou muito feliz com isso. Mas aí é aquela dificuldade, né, de tentar conciliar estudo e trabalho. Mas, enfim, moro no Rio, mas estou mais por Niterói. Enfim, eu acho que é isso. Sou um homem negro também. 25 anos, meu Deus do céu. Tá. Elizabeth, né? Querida amiga. Cara, são tantos, enfim, temas que daria para conversar contigo que acho que a gente poderia ficar 3 horas aqui, mas tem um limite, né? Elizabeth, foi uma dificuldade montar esse roteiro que você não tem ideia. Porque ele queria falar sobre tudo. Eu falei, cara, vamos fazer um recorte. Pô, ainda fui abrir o teu Instagram, Elizabeth, para ver, né, as últimas coisas que você estava fazendo, mas, pô, tu faz tudo ao mesmo tempo, é complicado. Foi Mas uma vamos lá. crítica. Fã ou hater, Vamos, né? vamos lá. Aproveitando essa questão, né, enfim, dessa questão do identitarismo, né, que vem, vem muito da esquerda, né, e até de, enfim, né, alguns marxistas, eu queria entrar num texto seu que você escreveu com o João, né, acho que você já até sabe qual que que se chama Marxismo Negro para Além do Ocidente, Identidade e Sociologia com Praxis. Esse texto foi escrito em parceria com o João, né, o João Pedro de Sá Monteiro, amigo também, e ele foi apresentado no 12º Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, né, e te rendeu alguns frutos, né. Você gostaria de falar um pouco sobre isso e sobre o texto em si? É um assunto polêmico, assim, né? A gente, todo texto que tem a palavra mágica marxismo gera um pouco de discussão muito acalorada, né? Meus amigos falam que a fanbase é difícil de lidar, né? Aquele meme. O artista é ótimo, o que mata é a fanbase. E quando a gente escreveu esse texto, foi nesse caminho que eu tinha comentado com o Augusto, né? Há uma necessidade da gente olhar para o campo e para a área dos movimentos sociais a entender que o fator raça sempre foi um fator existente. Então, quando a gente fala sobre a América Latina, a gente vai precisar criar novas nomenclaturas e novas categorias para entender as primeiras mobilizações, por exemplo, sociais no Brasil, né? As revoluções e as rebeliões escravas, e todo esse movimento que foi feito dentro da senzala para conseguir romper com essa sociedade escravista. Isso é um movimento social e que tem o fator raça como um fator determinante. Né? Era uma tensão, era uma dualidade racial que estava colocada ali no momento. Né? Então, esse nosso texto é um esforço da gente olhar para esse processo de construção de mobilização social como um processo que faz parte de um fator racial. E aí a gente faz uma crítica não ao marxismo como um todo, né? Obviamente a gente sabe que existem várias correntes marxistas e que o marxismo teve fases durante o mundo, mas sobretudo uma corrente de veia acadêmica que surge muito após ao final da União Soviética e que começa a repensar e a remoldar e a entrar numa discussão que basicamente é quem leu melhor Marx, onde a gente vai fazer uma crítica a essa corrente, não ao marxismo. Então a gente faz uma crítica direta a essa corrente que ficou muito focalizada na disputa sobre quem leu melhor Marx e esqueceu de olhar para o que é o materialismo histórico. E como a gente vai observar isso nesses países da América Latina, e por isso a gente cita bastante o Clóvis Moura, que é um marxista assim, fenomenal, incrível, um autor que o João, inclusive, defendeu no TCC e está continuando no mestrado na USP, como um dos grandes autores do pensamento social brasileiro. Então, esse texto, ele é esse momento assim em que a gente fala é preciso dar mais um passo em relação aos estudos sobre raça no Brasil, e para isso a gente quer retornar com o Clóvis para o debate e fazer essa crítica
que é um pouco dura. A gente sabia que era um texto polêmico, mas a gente fez questão de enviar para o Copene e foi bem recebido. Assim, pelo menos no Copene foi bem recebido. Os bons textos são polêmicos, não tem como fugir. Inclusive, cara, um Clóvis eu só conheci fora da academia. Assim, Pois dentro da UF eu não tive. Quando eu tive antropologia brasileira, por exemplo, foi Gilberto Freire e o doidão do Carnavais lá, esse nome Roberto da Mata? Novela da Mata, isso. Da Mata, foi só isso. Os dois autores ali e os autores derivados deles, assim, uma loucura. Sim. Mas, Elizabeth, isso é uma produção intelectual, isso é uma produção acadêmica, de estudos, mas o que eu acho muito interessante de você assim mesmo é que isso é aliado a uma praxis. Isso não é afastado, isso não fica contido no ambiente acadêmico. Isso por si só já seria, né, bastante bem-vindo, mas se alia isso a uma praxis. E eu queria saber essa militância que tem no Observatório de Itaboraí, né, no Italab e tal, enfim, suas outras militâncias, mas como que isso te orienta a agir na realidade? Olha, eu ainda sou um pouco confusa em relação a isso, para ser bem sincera. A última pessoa que me esclareceu sobre isso de forma indireta foi novamente o professor Júlio César. Eu sou parte aí, membro número 1 do fã-clube aí do professor Júlio César. Para mim é um cara sem igual. E ele falou em uma aula, assim, enquanto ele tinha um longo devaneio sobre qualquer assunto, que eu nem lembro qual era, mas ele falou do tipo, tem pessoas que se dedicam à praxis e tem pessoas que se dedicam à teoria. Tem pessoas que ficam no meio a meio. Aquilo ali eu acho que é fenomenal, porque, assim, em vários momentos eu me sinto fragilizada, seja em um desses dois campos, né? Da praxis e do pensamento teórico. Primeiro que, como eu falei, eu comecei o movimento com 16 anos, então eu não tinha muito essa coisa do pensamento intelectual como um processo de artesanato, de escrever, de pensar, pesquisar, ler teoria. Eu lia bastante, até coisas que não eram comuns para uma pessoa da minha idade e para, enfim, pessoas negras no Brasil, que tem essa defasagem de conhecimento, mas eu lia, por exemplo, Bell Hooks. Então, com 16 anos, eu já estava lendo essas leituras, mas ainda não era um pensamento tão bem amadurecido, mas era muita praxis nesse momento. E isso foi bem importante. Quando eu entrei na universidade, eu fiquei um bom tempo assim voltada só para o pensamento teórico. Então eu aprimorei muita coisa ali em relação ao pensamento teórico. Agora eu acho que eu estou no momento que eu estou mais voltada para a praxis, assim. Então não é algo que é sempre equilibrado, tá? São momentos, e eu brinco que cada momento assim eu recebo um convite para voltar para a academia. Então, quando eu fui convidada para publicar o texto no livro que foi da organização da Ana Mota e da Gislaine Neider, aquilo ali para mim foi um convite a voltar para a academia. Eu tive que sentar, fazer todos os rituais acadêmicos, parar um pouco da loucura de ficar cada dia um município diferente, cada dia fazendo uma ação, pensando só a realidade social e tudo mais. E agora eu quero fazer esse processo de voltar um pouco mais para a academia, porque eu não acho que existe um movimento em detrimento ao outro. Eu acho que as duas coisas me engrandecem, sabe? Não existe Elizabeth sem praxis, e não existe Elizabeth sem praxis, sem teoria, e nem a teoria sem a praxis. Só que são momentos de altos e baixos, e que chega em algum momento em que eu transformo isso em conhecimento acadêmico, e chega em algum momento que eu vou para a praxis e falo, isso aqui é um lixo, isso aqui que eu escrevi não faz o menor sentido, porque eu vi aqui nesse momento inteiro de atuação que é outra coisa e que eu quero produzir um outro pensamento teórico. Então, acho que é uma relação de amor e ódio a todo momento e que tem seus altos e baixos, assim, a teoria e a praxis para mim. Agora, é muito interessante, inegavelmente, que é muito sedutor para muitos alunos, sobretudo de ciências sociais, que não são incentivados a ir a campo, até porque a gente, infelizmente, ainda tem, mais uma vez, um currículo que quase criminaliza a praxis social, ou seja, se você é uma pessoa atuante, logo você é parcial, mais uma vez. Então, a gente não tem esse estímulo. Então, é muito sedutor
Eu vejo para os outros alunos me ver nesse lugar como acadêmica, mas também como pessoa que está envolvida nos movimentos sociais, quando na verdade deveria ser uma obrigação, porque é esse momento em que a gente vai olhar e voltar e retornar para os textos com um olhar mais crítico sobre o mundo em que a gente vive, porque é isso, né? Eu entendo que para a branquitude não faz sentido a praxis, porque quer se reafirmar uma ordem que já está sendo tocada há muito tempo, mas eu acredito que para a gente, pessoas racializadas, a gente não tem esse luxo, né? De ficar na universidade só produzindo conteúdo teórico e reproduzindo pensamentos de teóricos convencionais. Acho que a gente precisa, de fato, ir a campo, pelo menos uma vez na vida. É aquilo, vai uma vez que você vai ser transformado, você vai ouvir alguma coisa, você vai saber de alguma coisa. Hoje mesmo eu estava no Sapê, e aí eu estava falando com a Renata, a liderança lá do Sapê, e ela estava me contando que ela foi conseguir um ônibus para levar, porque ela está organizando a Copa das Favelas, e o primeiro jogo vai ser em Japeri. E aí ela tava lá, aquele monte de menino, e ela com chuteira na mão, coloca no pé, não dá. E quem tem chuteira 42, meu Deus, ele precisa de uma chuteira 42, aquela correria, aquele caos. E ela falou assim, amiga, eu fui lá na Câmara dos Vereadores e pedi para tal vereador um ônibus para levar os jogadores, e ele falou que não iria. Não tem ônibus para levar, porque o ônibus vai levar as famílias para visitar as pessoas que estão privadas de liberdade. E ela falou, poxa, eu estou te pedindo ônibus para fazer um movimento contrário, para que você não tenha que no futuro ter mais ônibus para levar mais famílias. E você não está me dando esse ônibus para levar esses jogadores em Japeri na Copa das Favelas. Isso é muito representativo, né? Pega qualquer estudante de ciências sociais, coloca no sapê com a Renata um dia para fazer ação junto com ela, e aí depois você me fala se essa pessoa vai ou não produzir um conhecimento muito mais potente, muito mais robusto e muito mais refinado. E isso não me faz especial, na verdade. Isso me faz uma pessoa com senso, para falar a verdade. Com senso de realidade e do mínimo das Pô, coisas, mas né? isso tá muito raro, mano. No Brasil, então, censo. Uma coisa que não existe, né? Mas agora é contigo? Eu até tinha uma pergunta, quer falar? Não, não, vai lá, vai lá. Elizabeth, você mencionou, né, enfim, esse capítulo que você escreveu no livro organizado pela Ana Mota. Enfim, para o ouvinte, né, enfim, o título do texto é Quero todos os meus filhos aos pés de Xangô com anel de doutor. Uma reflexão crítica sobre a produção científica e seu diálogo com a ação social. Eu ainda não tive o prazer de ler o texto, né, mas eu vi lá o seu post no Instagram e, cara, lá você, enfim, escreveu uma coisa muito bonita, né, enfim, vou tomar liberdade aqui de ler. Você descreve este texto como a sua carta de alforria da universidade. É a minha declaração de amor ao pensar e agir, a minha mais pura ameaça à estrutura convencional e branca do pensamento acadêmico. A minha saudação a quem veio antes de mim, a minha tentativa de respiro em um ambiente que tentou me sufocar. O texto que encerra o livro é o meu grito de liberdade. Pô, isso é bonito pra caralho, mas enfim, se você pudesse falar um pouco sobre esse sentimento, sobre esse sufoco, né, da universidade e da academia, seria legal. Sentimento de raiva, né? Acho que todos nós sentimos muita raiva em estar na universidade de incômodo. É muito mais fácil você entrar na universidade como estudante negro e falar assim, ok, você é essa pessoa que vai reproduzir esse conhecimento que já está pré-estabelecido, sobretudo de autores intelectuais brancos, e você é mais essa pessoa na universidade para ganhar títulos, fazer networking, fazer muitas coisas e conseguir muitas pontuações no Lattes, por exemplo. Mas é um desafio quando você pretende entrar na universidade da forma que eu pretendia. Assim, quando eu entrei na universidade, eu entrei, ok, é assim que eu quero ajudar as organizações que eu faço parte, como eu pego esse conhecimento aqui para entender um pouco mais sobre política pública, para entender um pouco mais sobre a sociedade, e como é que eu retorno para o movimento social e consigo radicalizar as nossas propostas, né? Então, assim que eu entrei no meu primeiro semestre, me falaram que era para eu fazer serviço social, então, não ciências sociais, era para fazer jornalismo, não ciências sociais. E por um momento eu acreditei que eu estava no curso errado, né? Então, quando a gente entra na universidade, são muitos, mesmo naquele ambiente que deveria, de uma certa forma, e entre muitas e muitas e muitas aspas, te dar autonomia, no final das contas, ela quer que você se forme para que você simplesmente pegue seu diploma e trabalhe no shopping. Pegue seu diploma e vire Uber.
Não é uma universidade que te forma para que você seja um bom e excelente profissional naquela área. Então, ainda mais quando você é uma pessoa negra, indígena, trans e por aí vai. Então, é muito difícil estar na universidade. E eu sei que, mas eu fiz muitos amigos, mas foi em muitos lugares. E para a população negra, sobretudo, não foi o meu caso, mas acho importante falar que para muitos jovens negros a universidade é o primeiro momento de liberdade, onde eles vão conhecer outras pessoas e outras realidades, da qual dentro das suas comunidades ou das suas casas aquilo ali não era possível, né? Então ali aquele primeiro momento é como se fosse uma adolescência precoce, uma adolescência que foi uma adolescência que veio antes, mas que ao mesmo tempo foi reprimida, porque você tinha que ser adulto, então você chega na universidade, você vê uma dinâmica ali acontecendo, uma dinâmica de festa, de outras vivências, e aquilo ali se torna basicamente a sua vida, né? E isso é muito sedutor para a gente, porque só que ao mesmo tempo a sociedade não dá esse luxo, não dá esse luxo. E aí se cria essa sensação e essa relação de que a universidade te coloca assim estagnado no mundo, você está parado, né? Ela não vai nem te estimular a ser um grande pensador, mas ela também não vai deixar você sair dela. Você vai ficar ali durante muito tempo preso naquela realidade. Então, quando eu digo que esse texto é a minha carta de alforria, porque esse texto eu escrevi logo assim que eu ouvi que eu deveria trocar de curso, e eu li o livro A Sociologia do Negro Brasileiro, do Clóvis Moura, eu entendi por que eu deveria ficar no curso e o que eu queria fazer no curso. Então, aquele texto, se vocês forem ler algum dia, ele tem vários capítulos e vários subtítulos, e antes de cada subtítulo eu coloco uma frase, tem um poema da Conceição Evaristo, Vozes Mulheres, tem a música da música do Racionais, Em Qual Mentira Eu Vou Acreditar. Tem vários esses pequenos trechos que vão ilustrar esses momentos em que eu estou escrevendo, porque o que eu estou dizendo basicamente é a ciência social ainda é um curso elitizado, por mais que seja um curso que tem uma diversidade muito grande, ainda é um curso extremamente elitizado e que mantém em si um conhecimento que mantém as estruturas de poder no Brasil. Então, é exatamente aqui onde eu tenho que estar. É exatamente nesse lugar que eu quero e que eu consigo contribuir, porque mexendo nessa estrutura de conhecimento, eu também consigo mexer na materialidade social, eu consigo mexer e provocar outros momentos. Então, nesse texto, eu deixo isso muito claro. É como se eu estivesse fazendo uma carta aberta para todas as pessoas desse ciclo que olham para mim e acham que a ciência que eu faço, que eu promovo, ela é uma pseudociência. Eu tento desmontar isso usando teoria, lendo o que eles leram. Então, eu escrevo o texto em primeira pessoa, algo que na academia a gente não pode fazer, né? Você tem que escrever em terceira pessoa. Eu falo eu isso, eu aquilo, e eu aviso isso no começo do texto. Estou escrevendo em primeira pessoa, porque ser quem eu sou dá um significado a mais a esse texto. E quando eu falo sobre pessoas negras, eu não falo pessoas negras, eu falo nós. Então, esse texto, para mim, ele é bem representativo porque ele diz como eu pretendo lidar com a academia dali para frente. Ele só foi publicado agora, mas é um texto que eu escrevo e adapto ele desde o meu primeiro semestre. Não, e fora um distanciamento com o mundo do trabalho, que é uma coisa que eu acho inacreditável na academia. Você... É isso, assim, as humanidades como um todo, né? Mas as ciências sociais em específico, mano, se você não tiver preocupação com a vida acadêmica, o professor te ignora. Se você não quiser continuar uma vida acadêmica, você fez o curso errado, quase que não. Aqui é só para quem quer seguir vida acadêmica. Uma loucura, né? É uma loucura e é um desrespeito. Eu participei de uma mesa, humor e piadas, né? Participei de uma mesa organizada pelo ICHIF, com uma galera da PROAS, outras organizações sociais. E aí eu falei que, se eu não me engano, eu não sei se falei exatamente isso, mas se eu não me engano, eu disse que o professor fica muito puto quando a gente mexe no celular dentro da sala de aula. E eu disse, olha, eu tenho família. Não sei se ele sabe, mas eu tenho família. E eu não sei se ele sabe, eu moro longe. Então a minha mãe está preocupada com o meu retorno para casa. Então, se desculpa incomodar, mas eu preciso olhar o meu celular, né? Tá tudo bem para você se eu falar com a minha mãe e agora não quiser debater
sobre Freud, tá tudo bem para você se eu quiser agora falar com os meus amigos, porque eu vim de uma jornada de trabalho intensa desde cedo e a universidade deveria ser um lugar que entende essa minha jornada como parte do meu processo de construção de conhecimento. A universidade é um lugar que simplesmente está todo momento, sobretudo o curso de ciências sociais, e enfim, né, filosofia, antropologia, está todo momento dizendo que aquilo ali não é para você, porque você não conseguiu ler aquele texto de 10 laudas. E assim, ler um texto não é só ter 30 minutos de horas vagas ali após o seu horário de almoço no trabalho, né? Ler o texto significa você ter um lugar calmo, uma vida tranquila, para que você possa ficar focado no conteúdo do texto, ler e reler e aí absorver. Uma pessoa que trabalha 6 horas por dia, 12 horas por dia, é atendente, é balconista, ou seja lá qual dos outros empregos que a gente arruma para conseguir se manter na universidade, ela pode ter 2 horas sobrando, ela não vai ler o texto, porque não é só sobre o tempo, né? Então, todas essas dificuldades assim dos docentes entender as nossas necessidades individuais é de fazer o cu cair da bunda, literalmente. Não, mas, Bom, acho que a gente já falou um pouco sobre universidade, né, e academia, mas acho que seria interessante a gente, enfim, para suas outras dimensões, né, Elizabeth, que a sua praxis, enfim, vai muito para além do ambiente acadêmico, né? Você é membro, né, do Fórum de Mulheres Negras de Itaboraí. Você, se eu não me engano, é uma das fundadoras, né, do Observatório de Itaboraí também, né? Enfim, talvez se você quisesse falar um pouco sobre essas experiências, enfim, tinha outras perguntas que eu gostaria de fazer, mas acho que, enfim, seria interessante iniciar por aí. Quer falar um pouco sobre a experiência do Italab? Como eu tinha falado lá na minha apresentação, a minha relação com o movimento social, ela se deu logo assim que eu nasci, né? Mas na condição de sujeito passivo. A minha irmã, ela tem uma doença chamada efizema pulmonar, e quando ela é mais velha que eu, 5 anos, eu tenho 5 irmãos, mas por parte de mãe é só ela. E aí ela nasceu com essa doença, e durante esses 5 anos de vida dela, eu ainda não era nascida, os médicos aqui onde a gente mora, em Itaboraí, eu sou nascida e criada aqui, eles não conseguiam saber o que ela tinha, né? E aí minha mãe me teve nesse processo, e eu cresci nessa dinâmica de estar sempre em hospital por conta da minha irmã. E logo assim, quando eu tinha mais ou menos meus 5 anos, os médicos daqui falaram: olha, eu não sei mais o que fazer, não sei o que ela tem, não sei o que aconteceu, porque ela já nasceu assim, e durante todo esse tempo foi falado para minha mãe que ela iria morrer a qualquer momento. Então minha mãe estava ali achando, né, vivendo um dia de cada vez e achando que aquilo iria de fato acontecer. E assim, não, ela não morreu, ela tem 27 anos e está melhor do que eu em muitos sentidos. É passista, inclusive, então isso já diz muito. Passista da Porto da Pedra, que subiu esse ano, mas enfim. E aí eu cresci nessa dinâmica e a gente foi encaminhado para o Instituto Fernandes Figueira, lá no Rio. E lá no Instituto Fernandes Figueira, conversando com uma a assistente social faz aquelas perguntas básicas, né, protocolares, e aí no final ela dá o parecer que você está em situação de extrema miséria. E aí minha mãe fala: quê? Como assim extrema miséria? Porque para minha mãe aquela situação é uma situação onde ela nasceu e cresceu. Era uma situação onde ela viu a minha avó, onde ela viu todas as amigas eram aquilo. Então aquilo era só a vida cotidiana dela. Então quando a gente se desloca desse ambiente, né, desse município que é Itaboraí, vai até a capital e descobre isso, parecia que a assistente social estava doida, parecia que ela estava fazendo drama. A gente viveu a vida inteira assim, ela teve 2 filhas assim, e aí ela encaminha a gente para o Instituto Refazer. E aí o Instituto Refazer, ele é uma ONG que atua com filantropia, ele ainda existe. Eu tive a honra de ser embaixadora do Instituto Refazer há pouco tempo. E lá no Instituto Refazer, eles trabalham com a PAIF. E a PAIF é uma linha de trabalho que prioriza a família. Então, por mais que a pessoa, né, que foi a ponta principal para que a gente fosse encaminhado para o Refazer,
era a minha irmã que tem efizema pulmonar, quem foi assistido foi a família como um todo. Então, durante muitos anos da minha vida, eu ia com a minha mãe pegar a cesta básica lá no Instituto Refazer, ele fica perto do Morro Santa Marta. Então, a gente ia para lá pegar a cesta básica. Então, eu lembro das jornadas de ir com uma mala, subir com cesta básica no ônibus, pedir para o motorista abrir a porta de trás, e der com cesta básica, e anda até em casa, e anda até o Refazer, e ganha roupa, e ganha brinquedo. Então, a primeira vez que eu mexi no computador foi lá, a primeira vez que eu comi um McDonald's foi lá. Então, lá eu fui tomando uma dimensão um pouco interna, aquilo foi tornando também a minha realidade. Então, lá era um lugar muito... olha, isso aqui é pessoa tal, o Augusto chega lá, o Augusto é voluntário, todo mundo bate palma para o Augusto, e todos os assistidos batem palma para o Augusto. O Augusto veio aqui fazer de coração, porque ele adora vocês. Então, de uma certa forma, eu internalizei isso, assim, eu entendi, cara, tem pessoas que fazem pelas outras pessoas, assim, de graça, sabe? Eu era uma criança super séria, e, enfim, as pessoas ainda me consideram uma pessoa super séria, mas eu era uma criança super mal encarada, então as pessoas cismavam comigo, os voluntários cismavam comigo, né? Porque eles falavam, não, essa criança aqui tem que sorrir, o que está acontecendo? Então, eu tive essa relação muito direta com o Refazer também, mesmo eu não sendo a pessoa que foi a ponta principal. Então, quando eu saí desse momento, e aí dando esse salto para a minha adolescência, quando eu quis, né, participar desses movimentos sociais, foi muito por uma necessidade que eu encontrei dentro de mim, assim. Eu não fui uma pessoa que fui muito para a escola, não sei se isso é errado falar publicamente, mas não fui muito para a escola, odiava o ambiente escolar, acredito muito na deseducação da pessoa negra no ambiente escolar como ele é hoje. E para mim foi esse processo, mas eu não deixei de estudar. Então, em casa eu li muito e eu comecei a entender algumas coisas, e esse momento casou perfeitamente com o momento em que minha tia estava sendo coordenadora, se tornando coordenadora do Fórum de Mulheres Negras de Itaboraí. Então, eu falei, opa, é aqui que eu tenho que entrar. Entrei ali porque ela via que eu falava e fazia muitas coisas que fazia e que casava com ela. E aí são duas histórias diferentes, né? Uma pessoa que sempre soube que era negra, que sou eu, uma pessoa jovem. Ela, uma pessoa mais velha, que foi a única pessoa da família que recebeu um incentivo financeiro, porque não tinha como incentivar todas, então ela foi a única que estudou em escola particular, foi a única que entrou na universidade. A pessoa é ainda a nossa pessoa de referência financeira, porque toda a família trabalhou para que ela pudesse estudar. Então, a minha tia ali nos 40 anos de idade dela, ela descobre que ela é negra. Então, foi Elizabeth jovem, que sempre soube que era negra, e Eliane Arruda, que estava ali se descobrindo como negra. Houve esse casamento e a gente começou a atuar pelo Fórum de Mulheres Negras. E aí, logo em seguida, foram surgindo outras necessidades para além desse casamento, né? Então, o Observatório de Itaboraí, com essa proposta de geração de dados cidadãos. Então, a gente entende que, ok, para construir políticas públicas é preciso de dados, mas dados a qualquer custo tem um nome, se chama positivismo, e isso não é algo com que a gente quer produzir. Então, a gente chama de geração de dados cidadãs, que é a escuta afetiva e efetiva da população direta. Então, a gente vai gerar dado com a pessoa que está diretamente ligada àquela situação, a gente vai gerar aquele dado com muito respeito e com muita sensibilidade às respostas e às perguntas que estão sendo feitas, e entendendo as dificuldades também de entendimento daquelas perguntas, para que aí sim a gente possa construir uma medida efetiva. Um exemplo muito bom que a gente gosta, que eu sempre gosto de dar, é, por exemplo, da favela do Rato Molhado, que é uma favela que não existe no mapa de Itaboraí, né? Porque ela fica bem no centro e ela não existe. E aí a gente foi fazer um trabalho de campo lá, a gente falava assim, aqui aonde? Aí a pessoa falava, aqui é Rato Molhado. A gente andava aqui aonde? Aqui é ampliação. E aí eu fui vendo as diferenças, que era Rato Molhado quando tinha um conglomerado de casas, quando não tinha saneamento básico, era ampliação quando tinha já uma divisão mais certinha por quadrantes, e quando tinha asfalto, quando você via que ali tinha chegado minimamente algum tipo de saneamento. Então, foi nesse processo, isso para a gente é um processo de geração de dados cidadãos, com os moradores, em conjunto com eles. Por exemplo, algumas pessoas da favela do Rato Molhado não pagam luz. Será que eu quero gerar um dado que faça com que essa companhia de energia adentre essa comunidade? Porque quem não paga a luz vai continuar sem pagar, mas vai haver uma fragilidade dessa família, porque ela provavelmente vai sair do Rato Molhado e vai para um outro lugar
onde ela consegue sobreviver sem esse custo a mais. Então, não é a resposta para a gente formalizar aquele espaço, porque ele é informal, ele tem suas carências por ser informal, mas as pessoas estão lá justamente por isso, por ele ser informal. Quando aquele espaço se formaliza e entra em grandes empresas, e entra a formalização de vida e grandes despesas para estar ali, aquelas pessoas simplesmente se deslocam. Elas saem daquele lugar e vão para um lugar mais frágil. E fora o observatório, enfim, tem outros lugares que eu preciso pensar. A ação da cidadania, mobilizadora pela ação da cidadania. Estou atuando em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, junto com os comitês. E se eu não me engano, meu Deus, Ramissa, me ajuda, você que estava buscando o meu Instagram. E o ICAFRA, o ICAFRA. Estava em outra pergunta. E o ICAFRO, que é o Instituto de Cultura Brasileira e Afropopular, que é coordenado pela Belle, Victor Hugo e o Luan. É um instituto que eu tenho muito carinho, que eu adoro trabalhar com cultura. Não gostei no passado, mas atualmente eu tenho gostado mais. Sim. Augusto, tem uma pergunta? Não, eu queria ressaltar a primeira viagem maravilhosa que a gente fez de pensar a praxis, a sociologia, a academia, a sua formação, sua subjetividade, para a gente chegar aqui e falar da praxis, né? Que eu acho que foi um caminho muito interessante que a gente fez e para quem vai ouvir, eu acho que tem muitos elementos ricos aí para pensar não só si próprio, mas o sistema, tudo isso que a gente está inserido. Eu queria só pontuar que a gente está chegando no limite do tempo, mas eu sei que a Missatu tem mais uma pergunta, né? Então, manda bala. Sim, eu tinha essa pergunta, né, sobre a cultura, porque recentemente a gente até já conversou sobre isso, Elizabeth, mas recentemente eu tenho percebido, né, que você tem direcionado sua energia e seus esforços para o âmbito da cultura. E aí, enfim, você já organizou exposição artística, já foi curadora, até dentro, enfim, do Fórum de Mulheres Negras, vocês pautaram a Secretaria de Cultura a criar um fórum de cultura, né, com participação popular. E mais recentemente também você tem participado e incidido na Roda Cultural de Itaboraí, né, a Batalha da Foice. E aí, enfim, né, também tem o ICAF, né, que você acabou de apresentar, mas o que eu queria entender e te perguntar era por que essa militância pela via cultural? E, enfim, como tem sido essa experiência, né? Eu sempre tive um problema com cultura porque as pessoas olham pra gente enquanto militante, vê a cor da nossa pele e já direciona a gente para a Secretaria de Cultura. E às vezes eu falava, não, mas eu quero falar sobre orçamento. Não, é na cultura, você é na cultura. Não, mas eu quero falar sobre saneamento. Não, é na cultura. E assim, os nossos problemas, eles não se reduzem a isso, né? Eles são transversais sobre muitas coisas. Então, durante muito tempo eu tive esse problema, assim, com a cultura, principalmente porque são lugares diferentes, sobretudo essa cultura mais formal, não sei como explicar isso para vocês, né? Essa bolha da cultura, né? Esse subgrupo cultural. Mas agora eu tenho entendido que a cultura tem sido uma via, um caminho muito mais saudável para mim, enquanto militante, muito mais afetuoso e muito mais potente, sabe? Em chegar a mais pessoas. Quando a gente está fazendo uma militância mais dura, digamos assim, algo mais pesado, então se eu vou num centro, se eu acompanho uma organização que é um centro de reabilitação, isso é algo mais duro, isso é algo mais pesado. Mas essa pessoa que provavelmente está no centro de reabilitação, ela também gosta muito de rap. Então, se eu estou dentro desse momento, né, em que ela está na roda cultural, a nossa conversa, o nosso diálogo se estabelece de um outro lugar. E eu fui entendendo isso com o tempo. Então, quando eu consigo adentrar esses espaços e conseguir dialogar de igual para igual e entender que é muito mais efetivo e que chega a muito mais pessoas quando eu vou direto ao centro de reabilitação e falo várias e várias coisas e vomito vários e vários conteúdos do qual eles não conseguem enxergar como conteúdos válidos, é onde eu começo a jogar todos os meus esforços para a cultura, né? Quando eu entendo que é indo na roda cultural e falando, tá, eu também sei de rap, e aí? E aí, vamos falar sobre o quê?
E eles falam uma coisa, eu falo também, a gente vai trocando nisso e, consequentemente, a gente vai chegando nesses outros assuntos mais duro e com uma confiança e com um respeito muito mais afetuoso. É esse momento em que eu entendo a cultura como essa ponta de lança importante para o meu processo de atuação, né? Então, seja pela fotografia, seja pela música, seja pela festa, é entender que esses espaços eles criam essa aproximação que permite no outro esse processo de mudança um pouco mais afetuoso e não tão com esse tom de julgamento. Eu estou aqui porque eu sou melhor do que você, vim dar uma palestra porque eu estudei mais do que você precisa ouvir, precisa entender porque eu sou a dona da verdade e você é um grande bolsonarista. Não, eu estou aqui porque eu gosto da mesma coisa que você, a gente tem um ponto de ligação e eu posso falar sobre isso e a gente depois pode falar sobre os nossos acordos. O que você acha? É muito mais agradável, tanto para mim quanto para o outro. Então, a cultura agora, ela está nesse lugar também, né? E também porque eu acho que eu perdi um pouco do ódio com o tempo. Então, eu acho que eu já não... Minha performance já não é boa só no ódio, nesses lugares mais duros. Eu estou preferindo fazer as coisas com afeto, com calma, com paz e ainda assim fazer elas. E acho que a cultura tem sido esse caminho, assim, para mim, tem me mantido na militância. Pô, cara, foi da hora ouvir. O que você falou agora foi muito parecido com o que a última entrevistada falou, a Ed Wheeler. Ela é fundadora da primeiro grupo de rap do Rio de Janeiro. Nossa, vou esquecer agora, mas é brilhante, ela é advogada e ela falou exatamente o que você falou, assim, como o hip hop ela consegue acessar outros lugares com respeito, com assuntos sérios, enfim, uma outra conexão incrível, assim. Eu queria, antes de terminar, agradecer ao Amsatu pela participação. Espero que tenha gostado, Amsatu, e enfim, Eu que agradeço o convite. convidado para as próximas. A Beth, te agradecer também. Tem alguma coisa que você queria falar que a gente não perguntou? E como as pessoas podem acessar a sua produção, o seu trabalho? Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa. Complexo. Eu recebi essa pergunta já tem uns dias e eu prometi que iria fazer um destaque no meu Instagram com todas as coisas que eu já produzi e eu não fiz. Então, assim, onde acessar não tem. Joga o meu nome no Google, talvez, se aparecer alguma coisa, mas eu vou fazer. Eu vou fazer em algum momento. Tá prometido aqui no ar, ao vivo, que vai ter. Não cobrem. Vem aí, não cobra. Gente, obrigado pela audiência. Esse foi a Estação Periferia.